Olá, seja bem-vindo no Estúdio Inspiração, aqui no podcast Inspiração, que fica dentro da sede da Agência Porto, aqui em Manaus. E você aproveita agora que você está vendo aí nesse vídeo no YouTube para seguir o nosso canal, né? E seguir aí, ativar as notificações para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui no nosso Estúdio Inspiração. Como você já sabe, né, esse podcast aqui, Inspiração, ele é para a gente trazer pessoas que inspiram a gente. Eu já tenho a satisfação imensa, a gratidão de trazer o Dr. Sérgio Fontes, que tive a oportunidade de trabalhar há muito tempo. Eu vou contar tudo isso para vocês aqui. Olha, e hoje ele é secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Social da Prefeitura. Dr. Sérgio, seja bem-vindo. Oi, minha amiga. Prazer estar aqui com você, com os que nos ouvem e veem nesse momento. Estou aqui à disposição. Olha, isso tem muita coisa. Eu estava pensando quando eu estava gravando o podcast, pensando no assunto, eu falei, a gente precisa de uns 3 programas para pelo menos começar a contar. Não sei que eu tenho tanto para contar, não. Tem mas sim. você pergunta e eu vou ver se eu respondo. Vou fazer o máximo para responder tudo que você perguntar aí. Olha, doutor Sérgio, gente, depois vocês vão poder aí acompanhar, tem muita matéria sua no Google, né? O senhor ocupou, né, os cargos de alto escalão, que a gente chama de segurança pública, foi superintendente da Polícia Federal aqui do Amazonas, a gente, na gíria da imprensa, foi o 02, né? Teve entre o alto escalão da Polícia Federal em Brasília, né? No Departamento Geral, foi secretário de Segurança, né? E hoje está nessa função aqui de secretário municipal, né? Doutor Sérgio, sua carreira, assim, como é que foi sempre chegar no topo, como a gente chama, né? O senhor lembra essa sua trajetória? Olha, eu me lembro que tudo que eu queria ser era delegado, um bom delegado. E eu fiquei muito contente quando eu consegui isso. Assim, achei que tinha conseguido o que eu sempre quis. Sempre quis ser delegado da Polícia Federal. Sempre quis ser policial federal. Na verdade, eu acho que eu ficaria contente em qualquer cargo da Polícia Federal. Agente, escrivão, papiloscopista, perito. Mas calhou de eu fazer direito, né? E me tornar delegado no meados dos anos 90 e vim para cá, que era o local de onde eu saí. Eu já tinha um tempo como servidor público, eu fui militar 7 anos, trabalhei um tempo no Ministério Público Federal. E você esqueceu, eu fui superintendente em Rondônia também. Ai, Rondônia. Fui superintendente verdade. em Rondônia aqui, diretor da academia. E assim, a gente vai trabalhando. Vai trabalhando. Eu posso lhe dizer com toda sinceridade, você que está me ouvindo, eu nunca pedi um cargo na vida. Nunca. Eu desafio alguém a dizer, não, o Sérgio veio aqui no meu gabinete e pediu, olha, me nomeia para isso, eu nunca pedi. Graças a Deus as pessoas reconheceram e aí a gente foi... Cada cargo ocupado foi abrindo portas para os outros. Isso não quer dizer que eu não tenho a gratidão a quem me nomeou. A quem deu oportunidade, né? Quem viu o potencial, exatamente. né? Outro dia eu estava mandando uma mensagem de Natal para o chefe que me nomeou superintendente em Rondônia. E assim, sem me conhecer, ele não me conhecia, ele estava em Brasília, nunca tinha me visto na vida, doutor Zumar Pimentel. Foi secretário de segurança lembro, aqui. eu trabalhei com ele lá na secretaria. Trabalhou, né? Foi, trabalhei. Ele foi o que abriu a primeira porta de chefia grande para mim, né? Eu já tinha sido chefe da DRE 7 anos, da Entorpecentes aqui, 7 anos. Os superintendentes aqui me escolheram depois desses 7 anos. Eu exerci vários cargos de segundo e de terceiro aqui na superintendência, mas o doutor Zumar me mandou para Porto Velho, na minha primeira superintendência. E eu costumo dizer que os cargos da Polícia Federal são vários. Foi antes do senhor ser superintendente aqui, né? Passei 2 anos lá e depois vim para cá. O pessoal falou que era um estágio numa superintendência menor para ser o maior. Foi mas isso? É exatamente isso. Naquela época, agora isso não funciona muito mais, não. Mas naquela época você tinha que sair da superintendência onde você estava para mostrar que conseguia desempenhar e Rondônia era um pouquinho menor, tinha um pouco menos de agentes e tal. Realmente foi uma preparação para vir para cá. Aqui eu fiquei 6 anos. Os superintendentes ficam 2 anos, mais ou menos, 2, 3. Tem superintendente que fica menos, mas o normal média é ficar 2, 2 né? a 3 anos. Eu fiquei 6.
Eu lembro que eu era repórter e ele aperreava lá na Superintendência de Rondônia, porque tinha uns municípios assim que eram... Qual era o município que Tinha Guajará-Mirim, de Paraná, Ariquemes, ali é um aquela poço, região, tudo né? enrolado. Cujubim. Que é da Superintendência de Rondônia, mas fica no Amazonas, né? Não, Rondônia, É Rondônia? é o estado de Rondônia, mas realmente você tem razão. Humaitá e Lábrea, eu não sei se agora ainda me parece que não é mais não, mas na minha época, a circunscrição de Humaitá, que fica no Amazonas, Lábrea, que fica no Amazonas, era de Rondônia. Então é por isso que eu ligava. Gente, você entendeu, não, doutor Humaitá Sérgio? e Lábrea. Eu lembro, doutor Sérgio, eu era aquela menina que o doutor Sérgio, quando tinha alguma operação, quando tinha alguma coisa, eu era a menina que ficava sentada lá no pátio da Polícia Federal, esperando começar e dava vocês bom ficavam dia. um bom tempo lá, né? Muito tempo, a gente ficava muito tempo mesmo. Olha, tempinho, né? Eu tava relembrando com a Paula, uma geração antiga, né, de jornalista, né? A fase das grandes operações foi uma fase interessante. Foi um aprendizado. Na verdade, você não precisa... O ideal é que não seja necessário fazer grandes operações, né? Isso é o ideal. O ideal é que você possa trabalhar constantemente nas demandas da segurança pública. Nas demandas da segurança pública e consiga fazer entregas constantes. Sem você precisar ficar investigando 2 anos, 3 anos. Obrigado. Obrigada. Sem você ficar com esse tempo todo. Esse é o ideal. Eu sempre achei assim, mas se você for fazer uma operação a cada 2 anos, vai ser muito pouco para a demanda que tem arrasadora. Então, esse não é o ideal, mas ela serviu para a gente ganhar know-how, para a gente ganhar conhecimento necessário para... eu também acho que foi a popularização, as pessoas, a sociedade começou a ter um outro olhar, né, para a Polícia Federal também nessa época. Sim. Foi uma fase interessante, em que a gente cometeu erros, mas abriu uma porta. Você viu que depois da Polícia Federal vieram as grandes operações estaduais, as grandes operações do Ministério Público, isso veio tudo depois. Eu me lembro que uma das primeiras operações grandes da Polícia Federal fui eu que fiz. Foi a Operação Águia, aqui. A Águia. Em 2003, salvo engano, 2002. É verdade, foi a dos que jogavam... Segundo as investigações, né? No Rio, os áudios no Rio, né? Essa mesmo. Agora, eu lembro disso. Agora, doutor Sérgio, o senhor lembra hoje, 30 anos de polícia, se o senhor pudesse definir assim rapidamente, porque a gente não tem esse tempo, o que o senhor está na sua memória, que o senhor vai poder contar, inclusive, para futuras gerações, desse seu tempo na Polícia Federal? Olha, a gente luta, tem um ditado que a gente luta uma guerra no fim do mundo, né? Que ninguém sabe, mas que todo dia é uma luta grande, é uma luta desgastante. Eu vi colegas morrerem, vários colegas morrerem inclusive na minha mão, os peritos lá da explosão morreram nos meus braços, um colega. Isso vai deixando a gente mais forte, mas por outro lado, a gente tem períodos de alegria, né? A gente consegue ir aonde às vezes a gente normalmente não ia, alcançar criminosos que normalmente não seriam alcançados. Eu diria o seguinte, que a gente não pode perder o poder de se indignar. Enquanto o policial se indigna, ele faz um bom trabalho. Enquanto ele tem o poder, e eu diria que é um poder, de se indignar com a criminalidade. Hoje, por exemplo, você sabe o que mais me indigna? Eu fico indignado hoje. Já lidei com narcotráfico, com crimes muito grandes. Hoje me indigna assalto a ônibus. Eu fico indignado com o sujeito assaltar pessoas pobres, esculachar aqueles pobres coitados, matar alguém que está voltando do trabalho à noite com o dinheiro contado e roubar dele. Isso me indigna hoje. Quando, na verdade, você pode dizer, mas Sérgio, você já lidou com cartel, com criminosos assim, tão grandes e tão poderosos, como é que você vai se preocupar com o ladrão de... Porque é a capacidade de indignação. É isso que move o servidor público policial. Policial, eu acredito que promotor, juiz, é essa capacidade de se indignar sem se envolver. Sem se envolver... É possível? É totalmente possível. Eu não tenho inimigos. As pessoas podem não gostar de mim, mas eu não tenho inimigo. Eu não tenho ninguém que assim que eu diga, eu odeio essa pessoa. Nunca. É tudo profissional. Atirou em mim, atiro de volta.
tentou me matar, se eu puder, eu me defendo. Mas depois acabou, não fico com raiva. Senão você não tem paz emocional, né? Eu ia perguntar isso para o senhor sobre essa questão. E eu só estava falando de investigação. Aí conta o que é possível contar aí. Como é que é isso, assim, nas grandes operações? Surgiu a maioria de alguma denúncia, a história do, como é que chama, onde a fumaça é fogo? Surgiu uma fumacinha ali, e aí teve a vontade do policial de investigar mais a fundo e surge uma grande operação? Eu diria que 90% das operações saem de outras operações. 90%. Eu tenho uma operação, aí essa operação ela te dá um fio do novelo que você puxa, e você puxa vários, e ela é um daqueles fios. Então, 90% saem de uma outra operação. E os 10%? Os 10% saem desse originário. Denúncia, requisição do Ministério Público, de uma ação penal. A Águia foi um fato concreto que desandou ela. A gente teve o fato concreto, em cima daquele fato, foi puxando o novelo e vinha. Mas é aquele negócio que eu te digo, Hélida, e eu digo para você que está nos ouvindo e vendo agora. O ideal é que a gente não tenha a necessidade de passar tanto tempo investigando para dar uma resposta, que a gente possa melhorar esses mecanismos de investigação para dar uma resposta mais rápida, para levantar autoria, material. O COAF, por exemplo. O avanço do COAF. Quando não tinha COAF, era uma dificuldade horrorosa. Agora que tem um COAF, né? Se ele bem aproveitado, é uma ferramenta magnífica. A lei de combate ao crime organizado também avançou muito com a escuta ambiental. A própria tecnologia, né? A tecnologia, tudo, né? Enfim. Tudo isso você tem que aproveitar. Mas hoje, assim, é como eu te disse, sempre passando, hoje como ontem, pela capacidade do policial se indignar. O policial, o promotor, o juiz, né? Por quê? Porque o salário dele, ele não muda. Se ele prender muito, se ele prender menos, a gente não ganha por produtividade, não ganha por prisão realizada, comissão, não ganha o promotor não ganha por condenação, cada um que ele condena, ele ganha mais, um bônus, né? Ele não ganha. Então ele tem que... qual é a matriz disso aí? Primeiro é o profissionalismo, claro, mas ele tem que ter a capacidade de se indignar. É isso que o leva a trabalhar de noite, sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo, porque ele está indignado com aquela situação. E é como eu te falei, você vai mudando. Hoje o meu grau de indignação é para os assaltantes de ônibus. Mas antes eram para os cartéis mexicanos, colombianos, a Farc, enfim, os esquemas grandes de corrupção. Dá para o senhor lembrar, assim, né, que vem na sua mente, o que foi, assim, na Polícia Federal ainda, né? Que, olha, a gente já está na Polícia Federal aí do Rio de Janeiro. De alguma coisa, assim, que o senhor demorou muito, mas o senhor conseguiu... Que o senhor lembra hoje, né? Que, poxa, consegui ajudar a resolver, ou ajudar a solucionar, ou uma grande prisão. O que o senhor lembra na sua memória? A gente tinha, o que está muito em voga hoje, né? A gente tinha uma política quando eu cheguei, o doutor Mauro Espósito, superintendente. O Mauro é um exemplo para nós, um cara totalmente comprometido com a missão policial. Então a gente tinha uma presença constante no Vale do Javari. Eu passei 7 anos como chefe de DRE. Desses 7 anos, todos os anos a gente tinha operações especiais no Javari. Ia para lá. Depois que eu deixei de ser chefe da DRE, a gente tinha operações integradas, em conjunto com a polícia peruana, para destruir laboratórios. Isso com a saída do Mauro, depois eu tentei retomar, mas sem a experiência, o conhecimento dele. Mas a gente fazia e isso parou. E aí o Javari está dando esses problemas que está dando hoje, né? De operação que me impressionou muito foi uma operação que eu fiz no Rio de Janeiro, na Operação Gladiador, com relação a eventual intromissão do crime organizado nas instituições de Estado lá. Isso foi em 2005, 2006. Fiquei muito impressionado com o grau de comprometimento que algumas instituições tinham.
E a gente fez, e eu fiz operação em tudo quanto foi lugar do Brasil, né? A gente fazia operação de maconha no Nordeste, fazia operação de coiote no Paraná, Santa Catarina. Foi uma Brasil época todo, realmente né? muito movimentada para a Polícia Federal. Eu não sei te dizer se hoje está tão movimentado assim, mas naquela época era muito movimentado. A gente tinha a figura do executor das operações, então um era coordenador, aí o outro era executor e mudava, e sempre assim. Não é muito legal você fazer uma operação desse porte no lugar onde você mora. Depois você vai ser ameaçado, perseguido. Por isso que tinha essa cultura de se levar. O colega vinha de outro estado fazer a coordenação e a execução. A imprensa isso era horrível, gente, porque chegava do nada, o delegado não tinha ouvido falar dele, ou seja, não tinha empatia para dar informação. Mas aí era legal, que ele ia embora tinha paz. Senão não tinha paz. Faz sentido, não ia embora, a gente queria fazer na segunda, terceira matéria, o delegado já tinha ido embora, não é nada legal pra gente não, né? Pra nós era muito bom. Agora deu uma mudada, porque acho que até por economia também. A economia também teve o crescimento que é muito bom, né? Do fortalecimento das outras, das polícias estaduais, exato, né? Começaram a fazer suas grandes operações, o Ministério Público, principalmente a parte do GAECO, dos GAECOS estaduais, começaram a fazer grandes operações assim de alto nível. E aí a gente foi diluindo um pouco essa conta aí. Porque antes era só Polícia Federal, né? Agora, se eu pudesse... A fila de inimigos foi ampliando, Foi, como é que chama? Sendo distribuída, né? Foi distribuída igualmente. Igualmente. Como eu falei, eu não tenho inimigo, não. As pessoas podem até não gostar de mim, mas eu não tenho inimigo, não. É quando ele começar a falar do massacre aqui, mas... Pois é, não tem. Não, agora é o seguinte, se eu fosse, se ele colocasse numa função de mentor de um novo policial, de modo geral, né? Qual o principal conselho que esse policial precisava ouvir ou mensagem começando a carreira dele? Ele tem que querer. Não pode ser só um emprego, não. Não pode ser só se for só um emprego, ele vai ser um mau policial. A polícia, ela tem que ser vocacionada. Você tem que vocacionar. Você tem que ter coragem, você tem que ter uma dose boa de coragem, tem que ter bom senso, tem que ter sangue frio, tem que ter respeito ao ser humano. Eu sempre digo isso, a atividade policial é basicamente respeitar o ser humano. Quando você prende alguém, você está respeitando os demais, né? Você está tirando alguém que tá incomodando a vida ou desrespeitando a lei. E você tem que ter um respeito tremendo pela lei. Tremendo. Você tem que ser assim, quase como uma religião. Não há salvação fora da lei. Por quê? É porque é sua base. É onde você vai andar. É onde você vai caminhar. Você não caminha obedecendo seu chefe imediato. Você até faz isso, mas não é você não caminha obedecendo o juiz, obedecendo o promotor. Você caminha obedecendo a lei. E com isso você vai, obviamente, recebendo os inputs dentro da sua atribuição. Mas eu diria, como mentor, eu diria o seguinte, você tem que gostar disso aqui. Se você não gostar, você não vai ser feliz. Ainda que o salário seja razoável, não era, viu? Na década de 90 era ruim o salário. O colega policial federal que está me ouvindo aí vai lembrar muito bem disso. Era muito ruim. Aí foi melhorando. Hoje nós estamos bem. Eu acho que como a Polícia Civil do Estado também, né? Mas você tem que gostar. Você não pode ser um profissional que está ali só por um concurseiro que está pelo salário. Senão vai virar um batedor de ponto, que não pode acontecer, né? Exatamente. Está enganando alguém. Agora, o senhor falou sobre essa dedicação toda aí que o senhor teve na Polícia Federal. O senhor nem deve lembrar disso, mas quando o senhor chegou aqui, eu anotei para não esquecer. Que aí tem esse tempo de dedicação, muita dedicação, e aí entra nessa seara da família. Eu queria que o senhor falasse sobre isso também, né? Dizem as lendas, gente, inclusive, que ele não voltou para a Polícia Federal porque a família dele não deixou. Você tem que ficar aqui, tem que aceitar o cargo de secretário e ficar aqui, tá tudo bem. Foi mais ou menos isso. Só que eu lembro uma vez que eu não lembro em qual que eu coordenei, né? Tive uma grande satisfação e quero aproveitar para lhe agradecer, viu? Muita gratidão, eu lembro com muito carinho. Tempo que o senhor era meu chefe lá na Secretaria de Segurança, eu chamava de chefe mesmo, um grande líder. Aprendi muito, né? E foi muito prestigiada lá. E eu sei que, assim como, né, o senhor lembrou da pessoa que lhe nomeou, foi uma decisão sua me dar essa oportunidade, viu? Obrigada. De vez em quando eu conto. Agora eu sou mais da área de publicidade, de vez em quando eu conto aí umas coisinhas de jornalismo. Saímos beneficiados ambos e a sociedade também, graças a Deus. E tem razão, a minha família é muito cobrada, foi muito cobrada. Eu ia lhe perguntar o seguinte, eu não lembro qual era a operação,
Não, mas era um momento crítico, talvez até no massacre. Aí eu lembro que a sua esposa ele ligou, e aí o senhor parou ali, o senhor falou assim, atendeu ela e falou assim, oi, é urgente? Acho que ela falou alguma coisa, aí o senhor respondeu, era alguma coisa assim meio caseira, né, de compromisso familiar. Eu falei, ah, tá bom, então quando acabar eu te ligo. E eu fiquei com isso na cabeça, até hoje eu lembro disso, né? Em pleno massacre, depois a gente vai falar mais sobre isso, ou numa turbulência, o senhor ter esse carinho de atender, como é que é essa relação de alguém, do policial, dessa vida toda que o senhor tinha, que parecia não ter tempo, mas pensar e ter a família ali como um pilar? Olha, a gente brinca, eu mesmo brinquei agora que a gente brinca que de policial só a mãe e a esposa que gostam da gente, né? O resto ninguém mais gosta, não. E é verdade, eu devo muito à minha família, né? Quando eu estava na DRE, eu passava de 4 meses fora. Nós fomos ter o primeiro filho, e o único, a gente só tem um, depois de 8 anos de casado, porque a vida de policial é muito cobrada. E assim, a minha mulher teve uma carga muito grande de atribuições. Eu realmente, a partilha ali das obrigações domésticas não foi igualitária, não. Ela ficou com uma boa parte e uma parte muito difícil, que foi a educação e o acompanhamento do Vitor, que a gente agora se forma em medicina no que vem. Já? Meu Graças a Deus. Deus. Eu Lembra? ouvia falar que ele Né? ia fazer medicina. Aí você tem razão. Aí eu estava em Brasília, tinha sido diretor da academia, estava na diretoria de gestão de pessoal da Polícia Federal, mas já estava fora de casa há 2 anos. E a minha mulher é funcionária pública municipal, não pôde ir comigo, eu ficava nessa ponte aérea. E realmente eu vim, e eu sou muito grato aí ao governador Melo que me convidou. Ele é um cargo de muita confiança. O diretor-geral ele tem que ter muita confiança no seu superintendente. Porque o que ele faz lá é praticamente ele. Trabalhou aqui. Trabalhou de 2003 a 2004, 2005 aqui com a gente. Aqui. Começou a carreira policial dele aqui. Vai ser o novo diretor-geral da Polícia Federal. Eu rezo para que ele escolha, para que ele seja iluminado para escolher bem, manter os que tiver que manter, trocar os que tiverem que trocar, mas que ele escolha bem. Porque um superintendente. Expectativa, você que o doutor Sérgio, né? Se aposentou, né? Esse nome, né? Aposentou, mas com certeza deve estar no meio dos grupos dos colegas ali e conversando. Há uma nova mentalidade agora, um novo ar para a Polícia Federal também, né? O que se espera nesse novo... O Andrei, ele é um excelente policial. Tem experiência, já exerceu o cargo de secretário-geral de grandes eventos, secretário nacional, perdão, de grandes eventos. Acho que eu lembro dele. Ele é um cara trabalhado para ser o nosso chefe nesse momento aí, que é um momento de pacificação, um momento
delegados ameaçaram prender seus chefes, chefes ameaçaram prender delegados. Tava tenso, né? Mas, foi esquisita a coisa. Mas era o Brasil, né? Mas eu acho que agora as coisas vão engrenar. Pelo menos o Andrei, assim, eu não vejo escolha melhor. Eu não veria um nome melhor da Polícia Federal do que o Andrei Paes. Eu acho que foi muito bem escolhido pelo governo que está entrando aí. Ele vai fazer um bom trabalho, porque ele conhece a Polícia Federal. O André já foi tudo, que foi a Dida, até a Dida ele foi, eu não fui. Então, ele tem um a mais do que eu, mas a gente sempre mantém contato e ele vai começar as escolhas dele aí pela diretoria e depois vai tratar do seu Está tudo certo aí, né, nessa gravação, né? Tudo fluindo direitinho, né? É um falso ao vivo, né? Que a gente grava e depois posta no YouTube. Ao vivo, né? O senhor ficou na Polícia Federal, aí o senhor, né, foi convidado a ficar no Amazonas pela família, foi, viu, eu estava né? em Brasília. Estava em Brasília, né? Aí aceitou o pedido e ficou quase 4 anos, né? 3 anos, não foi 3 anos? Fiquei 2015, 16 e 17, 3 anos. foi secretário. Olha, eu sempre achava o seguinte, que a polícia das grandes apreensões, né? Ela tinha muito mais capacidade, porque conhecia o terreno, ou seja, o policial civil assume e se aposenta no Estado, tem as mesmas ferramentas, guardião, monitoração, inquérito, mesmo armamento. E eu sempre achei, por que eles não podem também fazer grandes apreensões? Por que eles também não podem ter um protagonismo maior? E um dos meus orgulhos, se a gente pode dizer assim, porque vaidade é um negócio complicado, mas é que, por exemplo, as pessoas que foram trazidas para a secretaria naquela época, para essa mudança, são os gestores de hoje. Estão até hoje protagonizando grandes operações, chefiando os grupos especiais. Isso é legal, eu gosto muito, eu gosto de ver os capitães, majores que estavam lá naquela época, agora assumindo seus comandos, os delegados, alguns deles só mudam de idade, porque são tão importantes que a Polícia Civil não tem como abrir mão do trabalho deles, né? Orgulhoso de ter chamado essas pessoas, alguns estavam no interior. Permita citar o exemplo do Mavinier, que é uma referência no combate ao narcotráfico e às organizações criminosas. Estava em Iranduba quando Doutora Emília, que ninguém conhecia. Ninguém conhecia a doutora Emília. O Guilherme, o Adriano Félix, o Ivo. Doutor Ivo. Aí, vamos desculpar os colegas se eu esqueci de falar o nome. Doutor Ivo virou blogueiro, a gente vai marcar ele, vai ganhar um seguidor. Olha, Ivo, tá devendo, tem que botar lá. Vou colocar o arroba dele, que tá famosérrimo, você interage com ele lá. Agora, isso faz parte também dessa visão de excelente delegado-geral. Adjunto. Eu lembro dele. Novo, talvez não. Pilhado, né? Talvez não tenha sido delegado-geral justamente porque era novo, né? E não tinha tempo ainda. Agora, isso faz parte dessa visão. Quando o senhor acha que experiente, mais velho, esse papel de enxergar os potenciais ali faz parte do papel de quem está na liderança. Basicamente, esse é o sucesso. Escolher bem a sua equipe. Ninguém faz nada sozinho, né? Então, se você teve algum sucesso, foi muito mais pela sua capacidade de escolher a equipe do que pela própria produção em si, porque, na verdade, a Secretaria de Segurança, falando de ela é apenas um norteador, dá um norte. A PM faz o trabalho dela, então o comandante da PM tem o seu protagonismo, bombeiro, policial civil, a Polícia Civil, o delegado-geral, eles são os verdadeiros gestores do negócio ali. Você é apenas... Porque, na verdade, o governador ele não consegue tratar com essas pessoas. Veja, um estado, o Rio de Janeiro, ele tirou essa figura
do secretário de Segurança. E trouxe direto para ele, a nível de secretário, a PM, a civil. Isso é uma experiência temerária, porque, na verdade, o governador ele não tem como coordenar esses trabalhos precisam ser coordenados. Alguém precisa coordenar os trabalhos Inclusive da a Polícia integração, Judiciária. né? A integração. Uhum. Polícia Judiciária, com a Polícia Preventiva, com o Bombeiro, com o Detran. Alguém precisa fazer esse... Ele não é um simples intermediador. Ele é um gerente. É o que dá o norte. Ele vai, cada um tem o seu merecimento. Mas se não houver alguém para, pelo governador, fazer essa gestão integrada, você perde muito, 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 muito. Porque a tendência é cada um tentar resolver o seu e buscar orçamento para si. Segurar o seu, conseguir manter ali o seu órgão. Eu ia perguntar ao senhor, em todos os treinamentos que o senhor já fez, né? Na Polícia Federal, todas de todos, tinha um módulo lá sobre gerenciar conflitos e pessoas? Sempre. Sempre tem. Na verdade, isso é uma coisa que me fez falta, o conhecimento acadêmico, né? Eu não consegui fazer um doutorado e um mestrado, mas, em compensação, eu fiz muitos cursos internos. Fiz muito curso nos Estados Unidos, fiz na França, fiz no México, fiz na Colômbia, no Peru, enfim, muitos. E eu fiz o International Law Enforcement, o ILEA, que é uma iniciativa dos Estados Unidos que tem em vários países do mundo. E eu fiz em Roswell, nos Estados Unidos. E lá tinha uma matéria bem robusta a respeito disso. Mas você, para chefiar, porque nessa da ILEA era para... já estava num nível... policiais num nível mais alto. Liderança já, né? Que liderança. Ocupavam cargos, né? Exatamente. Mas essa questão de gerenciar conflitos e pessoas acho que é o grande parte do dia a dia. É isso que eu ia perguntar, na verdade. Eu brinco, viu? Quando eu lembro da Secretaria de Segurança, eu lembro que 70% do meu tempo na época não era com a empresa. Gerenciando ali os conflitos internos, pessoas e tal. Cada vez mais. E eu acho que depois da pandemia, eu acho que nos últimos anos, essa questão da questão de gestão emocional, isso aí está cada vez mais evidente, né? Então, para essa turma nova, de repente, que está começando a liderança, isso aí vai ficar cada vez mais necessário, essa compreensão. E as lideranças são importantes, né? Assim, por mais que você tenha da segurança pública estadual, especificamente, por mais que você tenha um bom comandante da PM, um bom delegado-geral, um bom comandante do bombeiro, um bom diretor do Detran, você precisa de um gestor, do maestro, para que essa banda, essa orquestra, ela toque em sinfonia, toque em harmonia, vamos dizer, sinfonia não, em harmonia, e vá de acordo com o que o governador, que é o gestor maior, ele previu. Da mesma forma, nós estamos agora nessa experiência, não sei se é o momento de falar, mas nessa experiência de gestão municipal de segurança pública. O nosso gestor, que no caso é o Davi Almeida, ele viu, ainda como candidato, a possibilidade de colaborar na segurança pública. As pessoas vivem na cidade, tudo que elas fazem é na cidade. Elas não vivem em outro local, elas vivem na cidade. Então, se o gestor da cidade não tiver um olhar para esse segmento, ou seja, uma das principais preocupações do brasileiro hoje é comer, trabalhar e voltar em segurança para casa. A segurança, se não for o primeiro e o segundo, não deve ser hoje, mas deve ser ali uma das principais prioridades do cidadão brasileiro, em qualquer cidade. Então, se que o caso o Davi tem, que é uma tendência necessária, inclusive, necessária, a vida fica muito ruim, fica muito complicada. Por isso que eu estava te dizendo que hoje, até por uma imposição da administração do prefeito Davi Almeida, a ação é com os assaltantes de ônibus. Agora, já que o senhor falou sobre isso, a principal bandeira ali da Secretaria, como da Segurança Pública, né, e Defesa Social, que a imprensa destaca, é a Guarda. É essa a principal missão de treinar a Guarda Municipal para que a Guarda Municipal apoie a questão da segurança pública em Manaus? Eu diria que sim. Eu diria que a prefeitura ela faz muito quando ela ilumina, quando ela limpa,
né? Quando ela pavimenta, porque às vezes a viatura policial da PM não entra num bairro, não é por outra coisa, porque a viatura não vai sair de lá se ela entrar. Então, um bairro bem pavimentado, um bairro com ruas funcionais, bem iluminadas, com terrenos baldios limpos, então, é muito bom para a segurança. Mas a gente ainda pode fazer mais ainda. Os espaços públicos e os serviços públicos, eles precisam de segurança. Então, se a gente conseguir manter a segurança do cidadão, pelo menos nesses espaços, a gente libera a polícia para ela ir atrás do crime. Porque Guarda Municipal e a Secretaria, a SENSEG, que eu estou à frente agora, só a Guarda Municipal, Defesa Civil, Gabinete de Gestão Integrado, uma inteligência que nós estamos querendo montar, porque é preciso a inteligência para orientar as secretarias, inclusive com relação à segurança pública, mas melhorar a proteção dos serviços, dos bens e do patrimônio, a gente melhora muito. Agora ontem nós prendemos um assaltante de ônibus, com a faca na cintura. Olha, ele não assaltou o ônibus. A linha 640. Ele foi preso aonde antes? Dentro do ônibus. Dentro do ônibus? Dentro do ônibus. Aí você fala, a gente prendeu porque a guarda municipal. Ela entrou? A guarda municipal entrou e prendeu. Ele ia assaltar, ele ia fazer o quê? Era uma faca de pão. Mas ele estava esperando o quê? Um pão para cortar lá dentro, sem documento, só com a faca na cintura. Ônibus 640 que vive sendo assaltado. Então, aquelas pessoas voltaram para casa sem ser assaltadas. Isso não é legal? Isso me deixou extremamente contente. Na polícia nós levamos até... Se na polícia, por conta dos impedimentos legais, porque na verdade é ato preparatório, não avançou, não tem problema. Aquelas pessoas não foram assaltadas e eu tenho certeza absoluta que ele ia assaltar. Ninguém entra com uma faca na cintura. Na verdade, ele falou que é porque ele tinha, nesse caso específico... Que ia cortar um cano. Que era comer um pão. Alguém ofereceu um pão. Não, ele falou que é porque ele é guardador de carro e aí para se defender dos outros guardadores de carro. Mas aí, o que acontece? Não é verdade, né? Se você vai para essa finalidade, quando termina ali, você esconde a sua faca em algum lugar. E mesmo assim, ele quer a faca para se defender de outro guardador de carro, vamos esperar ele matar o outro guardador de carro para tomar essa faca dele? Agora, isso deixa as pessoas muito aflitas. Você só falou de ônibus, a gente está falando de uma população... Quantas pessoas hoje... não sei qual é a quantidade de pessoas que usam o transporte coletivo hoje. A maioria, né? A maioria não tem carro. A maioria da população que trabalha e estuda não tem carro. É um terror para quem pega ônibus, né? É um terror. Mas nós estamos intensificando isso. Ontem nós já fizemos as primeiras prisões, primeira prisão. Hoje nós já prendemos outro no centro, fazendo... aquele furto, na verdade não é furto, é roubo, né? Porque é com violência. O Goelo lá no centro. E assim, vamos começando. Aí alguém pode dizer, mas a PM faz isso todo dia. Mas a nossa intenção não é competir com a PM. Não, muito pelo contrário. A nossa atribuição é pequenininha lá, é bens, serviços e patrimônio municipal. Só que se você fizer isso bem feito, ajuda muito. Ajuda, e você está falando de, por exemplo, Ponta Negra. Ponta Negra é uma área da prefeitura, né? Também estamos lá. Imagina, né? Um reforço ali na Ponta Negra, que a Ponta Negra em si é considerado um local seguro. Tem pontos ali que eu acho que eu visito lá, né? Que pode ser reforçado. Os terminais de ônibus, né? Tem muitas áreas realmente que tem a prefeitura... Tem muito o que fazer. Nós temos 388 só guardas municipais. Muitos estão em segurança patrimonial, que não é o ideal, não é muito justo, sabe? Por que não é justo, Hélio? Porque, assim, eu tenho 510 escolas municipais. Se eu botasse um guarda municipal em cada escola dessa, que eu acho que é a prioridade, né? São as crianças, eu não teria, porque eu tenho 388, são 510, mais 300 e poucas unidades de saúde, mais um monte de outros prédios. Então, não é muito justo que algumas poucas instalações tenham guarda municipal e a esmagadora maioria não tenha. Então, o que nós estamos fazendo? Patrulhamento. Estamos patrulhando, estamos tentando usar aí os guardas armados da melhor maneira possível. Já estão... Essa questão do armamento aí, que
Que a imprensa, né, que adora fazer polêmica, né? Já estive lá, gente. Aquela polêmica, a polêmica do armamento, né? Todo mundo que já está com armado, né? Passou pelo treinamento. Como foi meio que reciclar esse Assim, pessoal que não usava arma? Ter armamento é realmente uma coisa que exige muita responsabilidade, muita seriedade. Você tem que tratar esse assunto com muita seriedade. Ele não é um assunto... Olha só, a pistola que nós pagamos para o nosso guarda municipal, nós já adquirimos, é a TS9. É uma pistola 9mm, que pega 17 cartuchos mais um, e tem mais dois carregadores de reserva. Então, é uma quantidade, um poder de fogo enorme. Enorme. Se ele perguntar, não entendo nada. São assim, 50 tiros praticamente que o policial está levando com ele. Isso tem que ser encarado com muita seriedade. Essa responsabilidade nós temos. Nós começamos uma turma de mais de 100 e apenas 42 saíram, tiveram autorização da Polícia Federal para portar arma. No entanto, pelo outro lado, você não consegue mais, infelizmente, hoje fazer segurança pública se você não tiver essa ferramenta. Porque todo crime hoje, de uma certa forma, ele é violento. Todo crime embute uma violência, uma faca, uma arma de fogo. Não dá para colocar... É cacetete, chama? O cacetete. Não tem mais como você fazer isso. Essa fase, infelizmente, ela passou. E o que nós fazíamos? A gente ficava olhando o crime acontecer, sem poder interferir, porque senão o guarda ia... Sofrer dano, né? Dano. Físico ali. E a vítima também, né? Isso. E era uma situação muito vexaminosa, a gente vê o crime acontecer e não poder fazer nada. Agora pode. Então, nós formamos a primeira turma, não teve nenhuma complicação, né? Até agora. E se acontecer também, faz parte um pouco desse trabalho meio que de polícia, né? Acontece... na verdade, você tem o porte... para não usar, mas eventualmente se usa. Mas eu digo assim, outros incidentes, o incidente de tiro, por exemplo, isso acontece em todas as polícias. Nós estamos trabalhando para que a nossa polícia, a nossa guarda, nossa força de segurança, eu sempre falo polícia, mas também as pessoas vão me desculpar, são 30 anos, né, lidando, mas eu sempre... quando falo com o prefeito Davi, faço questão de deixar ele tranquilo que nós estamos fazendo o máximo possível para que esse agente de segurança ele seja valorizado, se sinta valorizado, saiba da importância do seu trabalho. Como eu te falei, olha só, ontem dezenas de pessoas voltaram para casa em paz porque não conseguimos pegar o segundo. Se tinha um armado é porque devia ter outro, eles sempre atacam em dupla. O que aconteceu? Quando o primeiro foi preso, o motorista parou, aí o pessoal se assustou, saiu, certamente o comparsa dele fugiu nesse momento. E os colegas que estavam lá dentro, para não ter maior problema, seguraram apenas o que estava com a faca. Mas essas pessoas voltaram sem ser humilhadas, sem perder seu celular, sem ser feridas, porque já aconteceu de gente morrer esfaqueado no ônibus. Os motoristas, cobradores vivem num terror, né? Agora, como é que é isso, né? Você deve pensar, hoje, você falou do assalto a ônibus, né? Que é a sua grande preocupação, porque o senhor, como uma pessoa dedicada sempre ao que faz, né? Na sua carreira, é esse sentimento de você estar em qualquer lugar ali, em qualquer posição e cargo ou atividade que você tiver. Exatamente, não tem trabalho mais importante, menos importante. Quando você combate o cartel, os cartéis mexicanos que estavam na Tríplice Fronteira na época do começo dos anos 2000, Javier, aquele pessoal que matou os colegas. Quando você trabalha com empresários do alto escalão, com um poder aquisitivo muito grande, é a mesma coisa de você trabalhar com assaltante, desde que você faça o seu melhor. Né? Cada um procurar fazer o seu melhor dentro da sua área de atribuição, e aí assim que é o caminho do Brasil. O Brasil vai melhorar. E a gente volta para aquela tua primeira pergunta lá, que você falaria para o policial desse tipo. Ele tem que gostar, porque só gostando ele vai se dedicar no nível que a atividade policial requer.
A Que vai ter atividade policial vai te sugar muito. Ela é tipo assim, absorve você. É muito difícil um policial que consegue manter uma rotina burocrática. Tem domingo, tem feriado. É quase impossível um policial. Deve existir, Se tiver mas o sangue na veia mesmo, aquele. não faz, não. Qualquer policial que esteja nos ouvindo, nos vendo agora, civil, militar, federal, rodoviário federal, ferroviário federal, você sabia que tem? Tem. Ferroviário? Policial ferroviário É federal. da ferrovia? Tem pouco, Onde mas tem? tem. Não sei. Tem no Brasil. Eu não sei. A lenda diz que eles existem, porque está lá no artigo 144. Deve ter Mas mesmo. em qualquer nível desse você tem que se dedicar, porque é muito absorvente. E você arrisca a vida, né? Sempre você está arriscando a vida. Sempre você coloca a sua vida no game, como a gente diz. Como é que é esse preparo, acho que psicológico? Eu acho que o senhor vem de uma escola que nem se preparava tanto, né? Que Não. hoje em dia, né, a gente tem que, né, tem toda essa preparação psicológica dos mentores, das pessoas falando sobre esse preparação psicológica, né? Eu sou da geração também que não tinha muito isso, a gente se prepara mais, né? Mas como é que é isso, né? Eu até brinco, viu, doutor Sérgio, que eu, na época do massacre, o senhor, né, era um dos ameaçados de morte, né? E eu, em alguns momentos, andava perto do senhor. Eu brincava, olha aí, eu tô andando do lado do ameaçado. É bom que você é maior do que eu, né? Dizendo, é bom que você é maior do que eu, se a possibilidade de acertar em ti e errar de mim. Eu era um alvo, né? A consciência, assim, eu era muito inconsciente sobre esse você fazer uma gíria, esse lance de ser ameaçado, de estar em risco realmente porque as suas ameaças elas eram reais. Como é que é no psicológico mesmo, que passava pela sua Não cabeça? é bom, não é agradável não, sabe? Não é uma coisa que possa dizer que a gente leva com tranquilidade. Eu acho que ninguém leva com tranquilidade. Na verdade, você se preocupa, mas no meu caso específico, dos colegas que eu sempre conversava sobre isso, mais com a sua família, com um filho, com um irmão, enfim. Você fica muito preocupado com as pessoas que estão cercando, porque você fez uma opção. A minha opção é essa e eu vou para essa guerra aí, enfim, é a minha opção. Mas os que me cercam não fizeram essa opção. Aí a minha preocupação sempre maior foi essa. Eu acho que o apoio psicológico do policial é muito importante. Assim, a gente fez muitas modificações lá na Guarda Municipal, mas uma delas que a gente não abriu mão é manter um serviço de psicologia e de assistência social bem efetivo, para que eles acompanhem o guarda municipal, a guarda municipal nessa missão. Assim, muito comum guarda policial, guarda ceder ao vício do álcool, das drogas, enfim. A violência doméstica é muito comum e a gente tem que acompanhar esse policial para que ele não se torne uma pessoa violenta, uma pessoa com sequelas, como se fosse uma guerra, como se ele viesse de uma guerra, né? Eu acho que o papel das instituições, a partir do momento que o policial ou o guarda municipal está lá, é tentar acolher da melhor forma possível, sim, né? Sim, acho que é isso, claro, né? Claro. Acolhimento, porque o cara não vai sair de lá, né? Se deixar de mão, acho que e outra coisa, vai ter que cuidar o procedimento dele vai repercutir no trabalho dele. Sim. Ou seja, as pessoas vão... E o trabalho dele é a instituição, é a cara da instituição. Quando as pessoas têm medo da instituição, não pode ter medo da gente, né? A sociedade não pode ter medo da polícia. Ela tem que ter... ela tem que cobrar, ela tem que ter a tranquilidade para fazer as cobranças de maneira educada, porque tudo tem que ser de maneira educada, né? Hoje é aquela tal do... Eu sempre digo assim, o problema das armas é que isso já aconteceu várias vezes comigo, o senhor está preso. Quero ver quem vai me levar. Aí... matando, né? Mas não, a gente tem que ir até as pessoas que... E aí que eu estou te dizendo, essas ameaças, elas vêm e vão. Porque a gente trata o preso, o criminoso, com respeito. Ele não é meu inimigo, eu não tenho nada contra ele. Tem que prender? Prende. Tirou? Tira de volta. Bateu? Imobiliza, reage. Acabou? Acabou. Ponto.
E isso aí fez com que eu sofro. Faz um tempão que eu não recebo um telefonema. Você recebia telefonema? Oxe, A telefonema, um monte. pessoal? Mas era do monte. presídio? Não sei de onde era, não. Se eu soubesse, tinha ido atrás, né? Mas da onde? Mas é tipo, vou te matar? Vou te matar teu pai, tua mãe, teu cachorro, teu papagaio. Massacre, né? Os presos falavam muito seu nome, né? Era Sérgio Fortes. Salves, né? Saía no Salves. No Salve, ainda bem né? que por isso que eles não me encontraram. Era Sérgio Fortes, né? Era a doutora Tamara que falava, né? Agora, antes de a gente falar do massacre, o Ezequias, deixa a bateria aí que a gente vai falar. Eu queria sobre... São quase 2 anos agora, né? Que você vai ter como secretário da gestão. O que é o seu sonho de terminar esses 2 anos, né? Que é o prazo, né? A gente não está contando com reeleição e continuidade. Sim. Mas de deixar o quê? De legado, de trabalho ali concluído para a população ficar mais tranquila. Olha, mas só finalizando essa questão das ameaças, eu acho que o segredo para o policial que está me vendo aí é trate todo mundo com respeito. Até o bandido que você eventualmente teve que trocar tiro com ele, se você tratar ele com respeito depois, ele entende que faz parte do negócio, né? Então, eu sempre tratei todos os meus presos, indiciados, com respeito. Veio aqui na mente, eu ia comentar, se eu estava falando isso, a importância de você seguir a legalidade. Pois é. Trate na lei. Né? Faça na lei. Porque não vira algo pessoal, né? Não vira algo pessoal, sua saúde mental é preservada. Agora, olha, eu não queria, mas eu tenho muita curiosidade sobre essa fase aí das ameaças. Antes de eu só falar da secretaria. Tá, não, vou falar só mais uma. Essa questão mesmo, assim, foram várias ameaças, né? E sempre a imprensa teve o salve. Às vezes seu nome era citado com várias autoridades, às vezes era dedicado só ao senhor, né? Aí, assim... fica mais alerta, né? A segurança não só da família, a sua. Claro, deixa adrenalina ali, fica mais... Claro. Só tive um filho por conta disso. Mais fácil de proteger. Minha família é a minha maior preocupação. Na época da secretaria, você acompanhou, a gente tinha um aparato de segurança para poder realizar o trabalho. Mas o principal é isso, é não se envolver pessoalmente com a criminalidade e deixar tudo no nível profissional. O cara pode ter raiva porque teve um prejuízo, porque você, eventualmente, ele coloca na sua conta aí o que está acontecendo, mas a gente voltar de novo. Trata com respeito, sem esculachar nem nada, porque isso vai passar, ele vai entender que... primeiro que eu não sou igual a ele. Eu não sou a outra parte, eu não sou inimigo. Né? Eu sempre achei isso, eu não sou inimigo de bandido. Inimigo de bandido é outro bandido. Eu sou a lei. O Estado, o agente do Estado que tem que fazer cumprir a lei e agir em nome da lei. Então, eu não sou uma parte nessa questão de crime e de criminalidade. Porque senão seria bandido versus sociedade. Todos os outros seriam inimigos do bandido. Então, eu não tenho inimigos, eu não tenho adversários. Quando a imprensa fala que houve uma troca de tiros entre bandido e polícia, querendo deixar isso como se fosse 2 facções, isso me incomoda muito. Porque não pode ser assim. A polícia ela não age em nome dela, ela age em nome do Estado. E o bandido é bandido. Então, assim, trate com respeito, trate ele dentro da lei e vai. Nós chegamos num nível de criminalidade, pra você ter uma ideia, no começo dos anos 2000, a gente brincava. Tem uma repórter antiga aqui, a Joana. Queiroz. A Joana Queiroz. Eu me lembro muito, como se fosse hoje, que eu brincava com ela esse negócio de família do Norte, eu ria. Pô, Joana, família do Norte. E ela sempre defendeu a existência da família do Norte. E eu não acreditava. Eu, como policial, não acreditava que eles conseguissem se organizar e se tornar a 3ª maior facção do Brasil. Agora não é mais, mas chegou a ser a 3ª maior facção do Brasil. Perdendo só para o Comando Vermelho, que começou lá na década de 60, 69.
final da década de 60, o PCC começou em 80 e pouco, 70 e pouco, final da década de 70, começo da década de 80, e nós, a terceira maior facção. Aquele bendito, o maldito massacre lá do dia 1º de janeiro de 2017, assim, nunca imaginei nos meus dias de polícia que a gente chegasse naquele nível de depravação humana, né? Aquilo ali foi uma depravação. Foi. E surreal, mas né? Ninguém imaginava, né? surreal. Agora, o senhor chegou a contabilizar um dia? Você tem um caderninho aí que anota quantidade de toneladas apreendidas, número de presos? Não, que é a minha sanidade mental também. Eu tenho fotos, mas tudo espalhado. Eu nunca guardei, nunca sistematizei a minha vida profissional. Teve muita coisa no começo e no meio e agora. E isso não me deu tempo de parar para o que foi feito e tal. Aquela realmente foi um dos períodos muito complicados da minha vida profissional, da nossa, né? Você estava do junto massacre. lá. Aí eu lembro, né? Eu até tinha um projeto pessoal, né? Ainda não abandonei, não, porque eu sempre lembro, ainda tá aqui, né? De contar um livro, ou talvez um mini documentário, mas o meu olhar é o de quem estava ali do lado, de mostrar pessoas, igual o senhor, que foram protagonistas ali para tentar resolver aquela coisa absurda, né? Como é que você usou? A maior... eu acho uma depravação. Depravação do que aconteceu. Tentar mostrar esses bastidores, as angústias ali, né? Porque eu lembro até do seu rosto, quando o senhor falou lá no CICC, né? Que o senhor falou, Hélida, tem mais de 50 mortos. E eu não acreditei, porque era surreal, né? E aí eu lembro que eu falei pro senhor, então vamos chamar a imprensa e fala logo tudo, né? Porque amanhã de manhã, pelo menos, já não tem tanta coisa pra falar. Você tava lá quando eles botaram as cabeças e os corpos nos carrinhos? Não tava, eu vi depois. Foi 6 horas da manhã do dia seguinte. Não. Uma coisa surreal. O que mais me assusta nisso, Hélida, O que o senhor lembra é que dessa essas época? pessoas vão voltar ao convívio. Será que elas vão se ajeitar? Essas pessoas que cortaram cabeças e... Enfim, eu fico muito assustado com o grau de perversão que houve ali, o pessoal filmando. Teve vídeo que foi vendido, CDs que foram vendidos na época. Assim, depois teve uma em 2019... também com quase o mesmo número de mortos. Né? Em 2019, os requintes de crueldade diminuíram um pouquinho, né? Eles só mataram. Porque o de 2017 foi muito... mas você vai dizer para quem morreu que mudou alguma coisa? Mas é diferente? Assim, olha, você morreu, mas pelo menos não cortaram a tua cabeça. Não, foi aquela crueldade, o tamanho, né? Crueldade é você matar uma pessoa com as próprias mãos, né? Assim, se eles não agiram mais, é porque eles não tinham as ferramentas para isso. Mas a crueldade foi mesmo, porque você conta em número de vidas humanas, Sim. né? E foi quase um mês num sufoco muito grande, não foi? Foi janeiro num nível de tensão altíssimo. Foi muito cruel. Depois dali teve aquela questão da explosão, né? Da superintendência, também foi muito pesado. 3 colegas morreram de uma vez só, numa explosão totalmente desnecessária, totalmente... estúpida, né? Foi uma morte estúpida. Foi considerado ali Foi um acidente. Um acidente, né? Foi um acidente. Depois a morte dos 2 colegas, talvez a maior operação. Se eu tivesse que escrever um livro, não seria o massacre que eu escolheria. Esse eu deixo para você fazer. Aliás, eu acho que esse seu trabalho aí ia ficar muito legal. É o viés de quem estava por trás do massacre. Muito legal. Muito parecido com aquele... Inclusive, eu acho que o senhor nem sentiu falta, viu? O senhor me deu um livro da tomada lá do Morro Carioca. O senhor me deu um livro. Do Alemão, né? Do Alemão. Ali são bastidores de quem estava acompanhando, saindo de casa e tal. Eu lembrei daquele livro, bem parecido. Muito legal. Não desiste desse projeto não, viu, minha amiga? Vai ser um projeto muito legal. As pessoas que estão vendo aí, seja, 2017 foi logo ali, mas parece que foi em outra vida, né? E nem parece que aconteceu, porque aquilo foi surreal. Nem parece que aconteceu, exatamente. Mas eu não escreveria, como estou lhe dizendo, um livro sobre isso. Eu escreveria um livro sobre os nossos esforços para prender e responsabilizar a facção criminosa que matou os 2 colegas em 2010. O senhor estava lá? Eu era superintendente. Não, o senhor estava lá no Rio? Quem era que não, estava lá? não estava no Rio. Era o doutor Leandro. Tava lá? Era o Leandro que estava no Rio.
Tava no Leandro Almada. Que Ficou, demorou quanto tempo? Eu lembro que essa operação foi demorou demorada. de dezembro aconteceu, novembro, final de novembro aconteceu o homicídio dos colegas. Nós concluímos a prisão dos assassinos ali pelo dia 15 de janeiro do ano seguinte. Mas em abril do mesmo ano a gente prendeu o líder da organização criminosa, que acabou se matando no Presídio Federal de Porto Velho. Javier Ardela Michui. Que foi algumas décadas de domínio ali? Isso foi. Era o criminoso mais violento do Alto Solimões. O Javier Ardela Michui. Daquela região ali, né? Colômbia, da Tríplice Fronteira, né? Foi. Agora, nessa... Não sei se eu vou pensar assim, eu até lhe falei que eu ia fazer essas perguntas, porque é curiosidade mesmo, você tem um perfil de que passou por todos esses cargos, né, lidando ali com todos esses problemas assim muito grandes. Inclusive, nós seres humanos normais, a gente nem consegue imaginar, viu, doutor Sérgio, todo esse trabalho todo, né? A gente acha até que é meio assim, novela, né? O traficante, o preso, no nosso imaginário não se encaixa nisso. Dá para ter lições de cada etapa da vida? O senhor lembra a principal lição hoje que o senhor tem desse trabalho de polícia, de tudo que o senhor já fez? Eles assim, passa tão rápido que a gente não consegue. Certamente a gente aprende lições. E certamente a gente vai ficando um pouquinho melhor ou pior com cada evento desses aí. Mas, assim, se eu pudesse tirar alguma coisa disso aí, eu diria que a lealdade dos colegas, entre os colegas, é muito importante, né? A gente ter confiança na nossa instituição e nos nossos objetivos, na clareza, né? na honestidade dos nossos objetivos, que eles são lícitos, que vale a pena lutar por um país melhor, enfim. Você pode até me perguntar, pô, Sérgio, mas você passou a vida inteira brigando com o narcotráfico, você consegue achar que foi tudo certo? Eu te diria certamente que não, né? Eu acho que a guerra às drogas talvez não tenha funcionado. E isso tem que servir para alguma coisa. A gente tem que aprender com isso e ver outras maneiras de lidar com esse problema. Só a polícia não resolve isso. Mas falando dos incidentes, que não foi só droga, cada um vai te ensinando alguma coisa, né? E isso foi bom. Eu estou casado com a mesma esposa há 31 anos, estamos juntos há 35 anos. Eu me sinto muito bem em casa, então raramente frequento balada, show, porque eu gosto muito da minha casa, né? Por quê? Porque eu já estive na selva, eu já estive nesses locais horrorosos e eu me sinto muito bem em casa. Para mim, durmo bem, hoje eu durmo bem, já não teve uma época, a época do massacre, por exemplo, eu não dormia bem. Eu nem lembro de dormir nesse mês. Eu não dormia bem não, mas agora eu durmo bem, tranquilo. Você aprende a dar valor ao que tem, sabe? O colega perito, por exemplo, estava benzinho, tá tranquilo, trabalhando acho que era logo depois do carnaval, o primeiro dia útil do carnaval, estava fazendo lá o trabalhinho dele, sabe? Desenvolvendo sua atividade, um colega antigo da minha turma da academia, Oliveira, e mais outros 2 colegas que estavam aprendendo com ele, e explode. Aí ele morre. Então, aproveita a vida, porque o seu final pode estar bem ali, depois da esquina. E aí, como você não sabe, né? Dê valor para sua esposa, dê valor para o seu filho, trate-os bem, porque ninguém conhece o amanhã, não. É verdade mesmo. Nossa, ô Ezequias, quanto tempo que a gente está falando aqui, Ezequias? Já tem umas 2 horas já? Besteira. Não, é muito legal. Eu acho que realmente dá um livro e eu acho que tem que documentar algumas coisas assim do seu. E vamos lá no futuro alguém vai lembrar do Dr. Sérgio. O senhor deve ter uma imagem ali de como é que as pessoas querem que lembrem do seu trabalho. Como é que seria essa lembrança que o senhor imagina? Que eu sou um profissional leal aos meus colegas, tanto subordinados como superiores, que eu acredito naquilo que eu estou fazendo, né? E aí eu procuro fazer o melhor possível, mas que erra pra caramba, tem um monte de erro, precisa... o errar é normal, né? Mas eu queria ser lembrado por isso, e também por
por me indignar com o que está errado. Isso eu acho que é muito importante. Eu falei aqui, Isso. E as pessoas podem assim, pô, mas eu não entendo porque que o Sérgio está falando tanto isso. Gente, quando a gente perde a capacidade de se indignar pelo que está errado, pelo que não está certo, para tentar corrigir, a gente perde meio que um pouco a vontade de viver, porque você vai só existindo. Você vive enquanto você vai só sobrevivendo. Se indigna com o sujeito que para na vaga do deficiente, o cara que fura a fila, né? O que assalta ônibus. Eu fico pensando, vamos voltar no ônibus de novo. O cara assalta gente pobre, que está vindo do trabalho 10 horas da noite. Aí esculacha, bate nessas pessoas, além de tirar o pouquinho que elas têm, ainda tira a dignidade e o amor próprio dessas pessoas, e elas se sentem sem abandonadas. Abandonados, porque é um crime que não adianta ir na delegacia, porque não vai, é difícil, né? A gente conhece a realidade. Mas não aceitar, se ver denunciar, né? E a gente tem o apoio do Davi para isso. Ele também se indigna com esse negócio. Ontem eu telefonei para ele para falar vou dar uma ideia pro senhor aqui. Preso lá, ele ficou exultante. Não é nada, a polícia militar prende todo dia. O senhor podia criar uma linha direta, né? Uma linha direta só de assalto a ônibus. A pessoa vê alguém suspeito e ligar. 153. Pode ligar para 153. Olha isso, tem que divulgar isso. É da Guarda Municipal. A pessoa entrou no ônibus, porque o assaltante não entra e assalta logo, né? Não. A gente sabe, ó, a pessoa tá meio suspeita ali, meio esquisita, Boa né? Ideia sua. Ligue para 153 que a gente vai tem que fazer uma campanha. Dá para o prefeito divulgar isso aí, ó. Se ele entrar no ônibus, se entrar no ônibus e ver alguém suspeito, tem que ligar para a Guarda Municipal, porque aí dá tempo de acionar ou a PM que estiver próximo, a PM tá mais rápida, né? Rápida nesse aspecto. Ligar porque dá tempo, de repente, de salvar, né? Eu acho que poderia fazer tem muita coisa. E é sempre bom dizer que, nesse caso específico, a gente não quer substituir ninguém, não. Não, polícia é polícia, PM, é a civil. A gente quer só apoiar, ajudar o cidadão aí, ser atrapalhar a gente não vai, né? Isso eu garanto. Não, vai apoiar, com certeza, né? Doutor Sérgio, queria lhe agradecer. Olha, tem tanta coisa aqui que eu não tenho para falar, mas como você vai voltar outras vezes, né? Acho que eu vou botar um quadro fixo aqui pro senhor, viu, Ezequias? Uma vez por mês de falar aqui, dar conselhos, dar ajuda, né? Ajudar, né? Essa juventude, essa moçada que está entrando na polícia, contribuir. Eu acho que isso é fantástico que o senhor está fazendo, viu? Porque o senhor tem a opção de estar aposentado, você está contribuindo com a sociedade, está contribuindo com a prefeitura. Eu sei que isso é uma escolha sua, né? Eu que agradeço, Hélio, dessa oportunidade, esse velho policial aqui, que quando a gente vai ficando velho, as pessoas tendem a não querer nos ouvir muito, não, né? Aí você suspeita porque trabalhou comigo e tal. Mas obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando contigo, conversando com quem está nos vendo. Aí, obrigado a você por tirar um pouquinho do seu tempo para nos ouvir falar. Não esqueça de fazer seu projeto aí do livro, né? Do livro. Eu acho que daria uma série legal na Netflix. A segunda. Não sei na Netflix, mas eu acho que dá pra gente fazer um... o Bandidos na TV não foi pra Netflix? Bandidos na TV, Essa história é muito melhor. Doutor Sérgio gravou umas 5 horas, Ezequias, lá no Bandidos na TV. Quando saiu, falou assim, você me deve uma. Eu falei, devo mesmo, eu ganhei em dólar. Até porque não tinha nada a ver com o Bandidos na TV, né? Eu falei pra você, não tenho nada a ver com isso. Mas o senhor abriu e fechou o documentário, viu? Pois é. Eu tive a oportunidade de levar, viu, Ezequias, as principais, as pessoas mais famosas do documentário fui eu que foram, inclusive, na amizade, viu? Na confiança do meu trabalho, né? Porque ninguém nem sabia quem eles eram, né? A gente não sabia que era Netflix. Então, é muito bom. E aí, quando tiver alguma novidade, se você quiser falar... Nosso estúdio aqui, né? Eu estava falando para o senhor no início, o Estúdio Inspiração, ele fica aqui dentro da Agência Porto e ele é para a gente gravar conteúdo. Então, se o senhor tiver alguma coisa específica que queira divulgar, entendeu? Da guarda, da secretaria, você pode vir aqui, colocar aqui a logomarca da secretaria, porque... Tá bem novo aí. Então, ó, tá vendo aí? Isso aqui, eu acho que é lá na secretaria. Tem uns 10 anos, né? Na superintendência. Fui generosa, né? Foi muito generosa. Aí é a vantagem da gente vir num ambiente amigo, né? Ambiente amigo, né? De passar essa informação, porque hoje as pessoas, o vídeo conecta muito mais, né? As pessoas, elas querem ver sorrisos, gestos e a fala, né? Isso é muito legal e a gente tem aproveitado, né? Eu realmente só convido os amigos para vir aqui, porque é muito mais fácil bater papo, né? Não é uma entrevista, realmente é um bate-papo. Quero agradecer esse tempo aí que o senhor viu e até a próxima, hein? Obrigado. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.